Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, Tessalonicenses, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, leremos do versículo 1 ao versículo 12. Vou guardar para todos lerem juntos. Amém? Vamos lá então. Capítulo 2 diz bem assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? Maravilhoso é poder adorar o Senhor, é poder se reunir e poder dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor é grandioso. E nós, mais do que nunca, precisamos ouvir acerca dessas questões da palavra de Deus, acerca do fim, porque estamos em dias próximos a isso. O mundo tem caminhado para isso. Há uma data marcada, específica, do qual eu e você não conhecemos, não sabemos, mas que está marcada desde a eternidade para o dia em que o Senhor há de julgar vivos e mortos, há de julgar todos os seres, todo ser humano. Há uma data marcada, há uma audiência marcada que é completamente irrevogável, não tem como deter isso, não tem como parar isso. Há um dia marcado e todos que nascem nesse mundo caminham para esse dia, todos. Eu já tenho falado algumas vezes aqui que é loucura do ser humano não crer em Jesus. Para mim é um estado de anomalia, de loucura absoluta você não crer em Jesus, porque Ele é o único que pode te livrar da condenação eterna. O único. Os dias que nós temos visto, se você for observar o que tem acontecido no mundo ao redor, são dias que são sinais que mostram que a vinda do nosso Senhor está perto. Essa semana passada, antes da gente entrar aqui no texto, eu assisti a execução de, se eu não me engano, 12 cristãos. Se eu contei direito, foram 12. 12 homens de um país muçulmano. Estavam os 12 homens ajoelhados, amarrados ou algemados, assim, e uma multidão ao redor, e homens ali encapuzados com fuzis, e eles estavam ali. A multidão se alegrava, dava para perceber a alegria, euforia, como se o time de futebol deles tivesse ganhado, em alegria por eliminar os cristãos ali do meio. Eu assisti as cenas horríveis até o fim. Uma pessoa estava comigo, eu convidei para assistir, a pessoa não quis assistir.
e perguntou por que eu estava assistindo aquilo. Eu falei, eu não posso fugir da realidade. Tá vendo aquele povo que está sendo morto agora? Eu confesso a fé deles. Eu sou um cristão. Eles estão morrendo porque eles creem em Jesus Cristo. E a coisa mais espantosa para mim é porque eles ficaram calados do começo ao fim. Calados chegaram, calados ficaram, imitando nosso mestre. Não disseram nada, ficaram de cabeça baixa, só esperando a hora da morte. E eu vi quando cada um dos atiradores, na frente de uma multidão, atirou muitas vezes na cabeça de cada um deles. Foi horrível. Horrível. Mas essa é a situação que muitos têm passado e que na verdade a nossa história demonstra que passamos. Que está às portas, que é o que tem acontecido, perseguição em todos os cantos. Eu tenho dito muitas vezes aqui nessa igreja que nós não estamos isentos disso. E tenho clamado para que os irmãos se preparem. Não se preocupe porque ninguém roubará aquilo que Cristo fez por você. Mas nós precisamos estar preparados e discernir os sinais dos tempos. Jesus ensinou a gente a fazer isso. Eu quero estar tentando trazer algo em cima desse texto para continuar da semana passada, que nós quebramos alguns sofismas, e agora eu quero entrar um pouco mais diretamente naquilo que tem acontecido no mundo, para mostrar como esse texto ele é completamente aplicável aos nossos dias. E se vocês puderam ler aqui e entender com atenção, Paulo está falando aqui para uma igreja que era uma igreja que ansiava, eu já falei isso na semana passada, pela volta do Senhor, a ponto de parar até de viver a sua vida cotidiana, porque achava que Cristo já tinha vindo. Então Paulo vai e quebra esse pensamento, dizendo bem assim, olha, nesse texto, não vai ser assim até que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Paulo está falando para uma igreja, certo? E não só para aquela igreja, mas para toda a igreja do Senhor, e nos alcança hoje essa palavra, principalmente em nossos dias, que está passando e que passará por situações difíceis neste mundo. Não pense que estaremos escapes disso. E é isso que eu quero transmitir para vocês hoje. Paulo fala aqui no versículo 7 sobre o mistério da iniquidade. E fala que o mistério da iniquidade ele já opera. Não é uma coisa que vai operar futuro. Olha que ele estava falando há mais de 2000 anos atrás. Uns 2000 anos atrás ele estava falando isso para uma igreja presente, mas isso nos alcança. Porque o mistério da iniquidade, da impiedade, da injustiça já opera. Desde aquele tempo até hoje. Se vocês forem notar a história, o contexto bíblico, vocês vão perceber que muitas pessoas até criticam isso, porque no Antigo Testamento, por exemplo, havia muito um morticídio enorme, não é? Havia muito derramamento de sangue. No entanto, aquele derramamento de sangue dava-se a questão de conquistas de terra, ou então em combate contra a idolatria. E todos eles, por mais que as pessoas se escandalizem, eram justíssimos. Por quê? Porque o Senhor ordenou. O Senhor ordenou. Depois de Jesus Cristo, o que nós observamos é outro derramamento de sangue, mas não tem nada a ver com justiça. É justamente o mistério, aliás, da injustiça. Desde quando Jesus pisou nessa terra, ensinou, viveu e foi perseguido e ensinou que nós seríamos iguais. Aqueles que creem em Jesus Cristo passarão pelas mesmas coisas, serão odiados de muitos por causa do nome dele. E então o mistério da injustiça tem operado desde aí. É por isso que na nossa história, no nosso longo currículo histórico, há todo esse derramamento de sangue em cima da gente. Há toda esse genocídio, não é? Essa destruição em massa de pessoas que confessam o nome do Senhor Jesus, não é? O mistério da injustiça está presente. E o que caracteriza, na verdade, essa questão? Porque desde o momento em que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, fundou a igreja, o Espírito Santo desceu para revestir a igreja de poder, para que testemunhassem. Desde esse período, o mundo vem caindo, vem se degradando. O mistério da injustiça tem operado aí. Desde aqueles períodos, o mundo tem crescido que nem mandioca. Fica só umas florzinhas para cima e cresce para baixo.
O mundo tem se afastado cada vez mais de Deus. O mundo tem odiado cada vez mais a mensagem do Evangelho. Matavam os cristãos por causa disso. Matam os cristãos hoje, como eu vi essa semana, por causa disso. Por causa do nome de Jesus. O mal tem aumentado, irmãos. Aumentado a cada dia. Tem gente que fala bem assim, para a gente entender essa questão do mistério da injustiça. Ah não, pastor, sempre foi assim. Sempre houve imoralidade sexual no mundo. Sempre houve crimes horríveis no mundo. Sempre houve isso, de fato. No entanto, não em níveis como os de hoje. Os níveis que nós vivemos de moralidade hoje são terríveis, irmãos. Terríveis. O ser humano tem sido desfigurado. As pessoas não conseguem mais ter compaixão. Antes, quando alguém não vinha, não era trazido pelo Espírito Santo a fé em Jesus Cristo, pelo menos pelo testemunho da igreja havia um respeito, havia um temor. Eu não sei se vocês sabem disso, mas quando a Coca-Cola ela foi lançada, ela tinha álcool. Vocês sabiam disso? A primeira fórmula da Coca-Cola ela continha álcool, e começaram a vender ainda quando tinha álcool. Você sabe por que foi tirado o álcool da Coca-Cola? Em pouquíssimo tempo. Sabe por quê? Porque havia uma geração de cristãos que disseram: aqui não. Aqui não. Hoje talvez a gente ache isso muito radical, mas eu admiro. Sabe por quê? Porque até o ímpio, as pessoas que não criam em Jesus Cristo, temiam e respeitavam aqueles que levavam o nome do Senhor. Eu pergunto para vocês, irmãos, será que hoje você consegue ver o mundo dessa mesma forma? Será que o mundo hoje tem respeitado a sua forma de viver? Tem achado normal e não, realmente aquele povo ali é um povo que eu posso me orientar por eles. Olha, eu não creio na Bíblia, eu não creio no Deus deles, sabe? Mas a forma deles de vida é muito interessante, é muito justa, é muito fiel. Então dá para mim pelo menos tirar dali pontos morais e que eu possa estar guiando minha vida. Hoje em dia, isso não tem acontecido. Tem sido gerado um ódio terrível contra aqueles que amam o nome do Senhor. E eu falo isso, irmãos, é justamente desde quando a igreja foi revestida de poder para ser testemunha de Jesus Cristo, que vem esse ódio crescendo. E nós temos visto isso. Pergunto para você, tá fácil hoje gente se convertendo? Tá fácil hoje você pregar uma mensagem bíblica? Não estou falando de autoajuda, de psicologia, não estou falando de promessas falsas, estou falando bíblica. Tá fácil hoje você apresentar Jesus Cristo para uma pessoa e uma pessoa se converter? Nós temos visto um mundaréu de gente que tem se convertido de forma intelectual, porque achou interessante o estilo, porque hoje tem evangelho para jovem, hoje tem evangelho para mulher, hoje tem evangelho para criança, hoje tem evangelho para cada classe social. E então as pessoas se agregam a esses movimentos. Mas quando se fala de Bíblia, do que a palavra do Senhor ensina, isso só tem causado afastamento. É o mistério da injustiça que opera neste mundo. Apóstolo João ainda fala em sua primeira carta, no capítulo 4 e versículo 3, e depois você confere, que o espírito do anticristo naquela época já estava presente. No capítulo 2 e versículo 18, ele fala bem assim, que muitos anticristos já têm se levantado. Ou seja, o mistério da impiedade, o espírito do anticristo já estava no mundo, militando contra Jesus, contra todos aqueles que amam ao Senhor, contra todos aqueles que professam a Jesus Cristo. Desde lá até aqui. E os níveis vão aumentando. Nós achamos que por um pouco período, não é, entre século XVIII até o século XXI, que houve talvez uma ideia a mais de paz, né? A perseguição diminuiu um pouco. Isso é ilusão. As coisas estão descendo a níveis cada vez piores. É o mistério da injustiça que opera.
nós podemos ver isso nitidamente. A coisa mais comum hoje é a falta de respeito com o sagrado. A humanidade hoje não tem reverência alguma. As pessoas não têm temor algum da palavra de Deus. É comum pessoas cristãs que se declaram, não é, cristãs, não terem temor de Deus, agirem da mesma forma que uma pessoa ímpia age, a ponto de você não conseguir diferenciar quem serve e quem não serve a Deus. Tá feio, irmão. Tá ficando pior. Isso é tão sério que a mensagem bíblica, muitas vezes, no nosso olhar humano, é claro que isso não é uma verdade, mas no nosso olhar humano, parece até que pregar a verdade hoje é irrelevante. Não tem tanta importância porque você prega e você não vê resultado. Pelo menos não resultados esperados. A intenção de quem prega muitas vezes é você pregar e você vê 20, 15, um monte de pessoas vindo a Jesus Cristo. Mas você prega e daquela multidão você acha um. Nós temos vivido isso. É um tempo difícil realmente. E tudo isso é uma preparação. É uma preparação. O mundo está sendo aplanado, preparado como um terreno, um enorme terreno que a gente prepara. Eu nem entendo muito disso aí, mas você prepara, passa o arado ali para você plantar semente. O mundo está sendo preparado para isso. Preparado para a vinda de quem? Quem é o camarada que o texto está falando aqui que vai se manifestar quando vier a apostasia? É esse mesmo, é o fulano, o homem do charuto cubano, o anticristo. O mundo tem sido preparado para isso. E a gente acha que não, pastor, é porque assim, a sociedade vai evoluindo, né? E alguns conceitos vão sendo mudados, conceitos que vão contra a Bíblia. Que há uma certa evolução na sociedade, a gente sabe que há, irmão. E nós somos até tolerantes com isso, e muito. Mas o problema é que os níveis têm sido tão baixos que estão confrontando a nossa fé, aquilo que professamos, a lei do Senhor. E isso não é normal. No entanto, apesar de não ser normal, a Bíblia já está avisando com antecedência, faz parte do incomparável e perfeito plano de Deus. Vamos entender uma questão aqui. Tudo está sendo preparado. Eu queria falar os meios principais pelo qual tem acontecido isso. São 3 frentes que dominam o mundo, que você pode encaixar nisso que eu vou falar agora. Ateísmo, a ciência moderna, o que você imaginar. Pode encaixar nessas 3 frentes ideológicas que têm dominado a nossa geração, que ganhou força no século XVIII com o iluminismo, com o romantismo, e que mudou completamente o mundo. Tanto que historicamente nem se trata a reforma protestante do século XVI como a grande divisão, a grande cisão, e sim o século XVIII com o iluminismo. Você separou agora sentimento de razão. Você joga Deus fora e fala bem assim: eu admito, né, que houve um Criador, mas esse Criador, ele criou a gente e foi-se embora. E as pessoas têm vivido assim. Vou falar as 3 frentes. As 3 áreas que são mais investidas para levar o povo no pensamento que está hoje: filosofia, sociologia e liberalismo teológico. Vou repetir para você: filosofia, sociologia e liberalismo teológico. A filosofia, a primeira, é tida como a mãe de todas as ciências. Só que, no entanto, a filosofia moderna, tudo que faz é tentar colocar Deus como algo mitológico. Então, a filosofia em si, ela milita contra Deus. A filosofia é um braço forte a favor do relativismo, por exemplo. Se você for prestar atenção nisso que eu estou falando, e para ouvir professores, para ouvir filósofos, embora aqui no Brasil não tenha nenhum, mas você vai ouvir filósofos aí de fora, para você compreender o que eu estou falando, você vai entender que o que eles ensinam é pura rebeldia. A filosofia moderna não tem um desejo, não tem um intuito, na verdade, de entender as coisas, de compreender o mundo ao seu redor. Não é mãe das ciências como diziam antigamente.
Na verdade, o que ela tem feito é fazer com que as pessoas se tornem rebeldes, que militem contra aquilo que foi construído, que queiram revolução, que não se conformem com aquilo que estão dizendo, mas não queiram que volte-se aos princípios, mas que destrua aquilo para construir algo novo. Uma pessoa que busca a filosofia hoje é uma pessoa que usa um rótulo de inteligência, mas isso não passa de ilusão, porque toda a inteligência dela ela usa contra Deus. Eu não sei, muitas pessoas não entendem isso aí. A segunda grande frente é a sociologia. A sociologia, como o próprio nome diz, a gente entende que, de maneira geral, é claro que tem vários departamentos, várias áreas dentro da sociologia, assim como na filosofia e tantas outras disciplinas aí. Mas em si estuda a sociedade, estuda os comportamentos dentro da sociedade e tenta de alguma forma dar uma resolução para isso, resolver o problema, compreender melhor a estrutura social. Só que ao mesmo tempo a sociologia tem sido um braço forte a favor disso que eu estou falando, dessa preparação para o anticristo, porque tem tirado o foco das pessoas de Deus, o foco das pessoas de questões mais importantes, para estarem de olho em questões que tem a ver mais com o social. As pessoas têm se focalizado em algo que não é tão importante, que a Bíblia não focaliza. E não é só o mundo que milita em favor disso, não. Eu, há um tempo atrás, quando uma professora de sociologia falava algumas questões sobre aborto na sala de aula, eu me posicionei contra e a professora não disse nada, mas em dado momento, depois que passou um pouquinho da muvuca da discussão, ela começou a falar sobre, poxa, olha a situação da pessoa, quem é que pode julgá-la? Quem é que pode julgar uma pessoa que fez um aborto, uma mulher que fez um aborto? Está errado nós nos posicionarmos contra uma pessoa assim, nós temos que ajudá-la. Ajudá-la no sentido, como ela estava afrontando o que eu tinha falado, ajudá-la no sentido não de orientar ela a não fazer aquilo, mas ao contrário, usando a desculpa de que se eu não vou fazer, eu também não falo. Quer dizer que é assim agora? Quer dizer que é assim que funcionam as coisas? Quer dizer que o fato, eu vou usar essa expressão aqui, o fato de eu ser um pecador implica que eu não posso lutar contra o pecado. O fato de eu entender que eu sou um pecador implica em que eu não posso dizer bem assim, está errado, irmão, isso é pecado. Quer dizer que eu estou sendo hipócrita desse jeito? Foi o que ela disse. Porque a gente tem que se preocupar com as mazelas sociais, a gente tem que entender o que é direito, tem que entender a nossa sociedade, não sei o que, fica levando as pessoas para um foco e acabam distanciando das questões primárias, das questões que são mais importantes. Isso é notável. Se você for tentar estudar alguma coisa sobre isso, ou se quer prestar atenção nos discursos de sociólogos no Brasil, aqui no Brasil mesmo, você vai perceber isso. Há um distanciamento, há uma militância contra a nossa fé. Eu falei sobre filosofia, sociologia e agora o pior de todos, liberalismo teológico. Esses três andam juntos, irmãos, andam juntíssimos. Liberalismo teológico. Hoje em dia as pessoas têm medo de falar de teologia. Tem gente, aqui mesmo, que eu sei que não gosta muito do termo, acha uma coisa ruim, acha algo negativo. Mas a questão é que o liberalismo teológico, ele entrou na igreja. E eu vou explicar o que é e o mal que tem feito e como isso contribui. Como isso também é um dos agentes que aplana o mundo, prepara o mundo para a chegada do anticristo. Sabe o que o relativismo, aliás, o liberalismo teológico veio causar na gente? Incertezas. Veio combater e causar dúvidas nas doutrinas mais simples da Bíblia, mais claras, criando questões e contendas de palavras, como Paulo já dizia. São pessoas que vêm para o seio da igreja e se colocam como cristãos verdadeiros, que querem ajudar, que amam a palavra, mas a sua filosofia própria de vida, a sua teologia é completamente fora daquilo que a Bíblia realmente revela. Eles não se submetem
ao que a doutrina bíblica ensina, mas eles querem submeter a doutrina ao seu próprio pensamento. Se declaram cristãos, e esse povo está espalhado no seio da igreja. Em todo canto que você imaginar que tem igreja, tem liberal lá dentro. E esses liberais, o fundamento forte deles é negar que essa revelação aqui é genuína, é verdadeira, de fato é a palavra de Deus. Eles querem causar dúvidas acerca de erros literários, erro de tradução na palavra. Eles não conseguem aceitar que Deus preservou a sua palavra durante esse tempo todinho para que nós pudéssemos ter acesso à sua revelação. Nós confessamos isso. Senão, nós não usaríamos uma Bíblia. Se eu tivesse dúvida acerca da palavra de Deus, se eu achasse, se eu suspeitasse, pensasse bem assim, meu Deus do céu, será que isso realmente é a sua palavra? Será que isso aqui não é historinha da carochinha? Eu não usaria um livro assim, irmãos. É loucura. A própria Bíblia me ensina que aquilo que eu faço sem fé é pecado. Eu já estaria pecando por estar usando um livro, por estar pregando em cima de texto que eu não confio ser de Deus realmente ou não. E é isso que eles querem causar em nosso meio. Então há uma dificuldade de pessoas se submeterem à palavra de Deus graças ao liberalismo teológico. De que forma isso contribui para a chegada do anticristo? O que é que isso causa? Com filosofia, sociologia e a teologia moderna hoje, deixa o povo sem um norte. As pessoas não têm mais um referencial, não tem mais um norte a seguir. Por quê? Porque cada um tem a sua própria verdade. Eu estou falando para vocês que a palavra do Senhor é inerrante, é a verdade, ela não volta vazia. Tudo que está escrito nela se cumpriu, está se cumprindo e irá se cumprir. Mas o outro que é liberal vai estar também ajudando e pregando em alguma igreja, dizendo totalmente ao contrário. Irmão, aqueles irmãos que são arcaicos, né? Aqueles irmãos que são assim com a mentalidade um pouco antiga, eles acreditam realmente que Deus vai perder tempo revelando o texto para a gente. Aquilo ali, irmão, foi coisa feita por homem. Aquilo ali não é algo real. Nós não podemos aplicar aquela palavra em nossas vidas. Enquanto eu estou falando bem aqui, irmãos, olha, Jesus Cristo é o único caminho de salvação. E as nossas bases de fé é o fato dele ter vindo aqui. Se ele não tivesse vindo aqui, nascer, morrer, ressuscitar, nós não teríamos nada. É a base da nossa fé, isso é Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa fé. Sem isso a gente não tem nada, irmãos. Aí eu falo isso, aí do outro lado o outro irmão vai estar explicando uma coisa completamente diferente. Que nada, Jesus Cristo, ele é uma figura apenas histórica. Ele não foi realmente o Filho de Deus. Não era o Filho de Deus. A Bíblia não está narrando o Filho de Deus aqui. Quem criou essa ideia de Jesus Cristo ser o Filho de Deus, ser Deus, foi a igreja que produziu isso. A igreja frustrada porque viu o seu líder morrer. A igreja estava frustrada porque viu o seu líder morrer. Então criaram essa ideia. Começaram a lançar essa ideologia para que Cristo estivesse vivo no discurso dos outros. Isso é liberalismo teológico. E está infiltrado em cada igreja que existe nesse mundo. Por quê? A gente não tem como discernir isso à primeira vista, não. As pessoas chegam, a paz do Senhor, meu irmão, tudo bom? Olha, eu quero é Jesus, viu? Não sei o que, pensar que não, estão disseminando esse tipo de ideologia. As coisas estão desse jeito, irmãos. E tudo isso, como eu falei, deixa a igreja, as pessoas, sem uma direção. Meu Deus do céu, numa confusão dessa de filosofias, com o que eu vou acreditar? Numa confusão dessa, eu chego aqui na igreja é uma coisa, eu chego em outra igreja é outra coisa, em outra igreja é outra coisa. Como é que eu posso dar, de alguma forma, valor para aquilo que uma igreja prega, se existem milhões de igrejas aí e cada uma prega uma verdade diferente e usam o mesmo livro como base? A intenção é essa, deixar a gente maluco, confuso, sem saber no que acreditar, para que a gente perca tempo brigando com essas briguinhas tolas. Não, porque a gente esquece das coisas e acaba vivendo na confusão. E então, a consequência disso é você ter cristãos medrosos, que têm medo de assumir verdades que a Bíblia revela, mas que quando são questionados publicamente muitas vezes se escondem. Não, é porque assim, é mais ou menos, né? Sim, esse negócio aí, né,
como é que funciona mesmo aquela questão do Gênesis? Aquilo ali é real, não é mitologia não? Porque eu acho que é mitologia. Eu acho que é mitologia. Aí a gente vai olhar a situação dela e fala assim, não é bem mitologia. Eu acho que deve ter alguma coisa mitológica ali dentro, né? Eu acho que aquele relato de Gênesis 1, por exemplo, como ele é muito complexo, deve ter algum ponto mitológico ali. Porque, querendo ou não, foram os homens que produziram aquilo. A intenção todinha é acabar com isso. Se nós negamos isso, negamos toda a palavra de Deus. Acabamos negando a nossa própria fé. A intenção todinha é essa. E para que isso? Você sabe qual é a maior estratégia para você começar com um movimento fascista dentro de uma sociedade? Eu já indiquei para vocês, né? O filme A Onda Fascista, não foi? Para vocês assistirem. Quem não assistiu ainda, tenta assistir. Deve ter nas locadoras aí. A Onda, não é? Fascista. Esse filme é justamente a estratégia que foi usada por Hitler e por tantos outros aí, genocidas na história, para agregar pessoas, conquistar pessoas e fazer com que essas pessoas lutem, matem, morram por aquele ideal, a ponto de excluir todo mundo ao seu redor. Se você não for azul como eu sou azul, então você vai morrer, certo? A grande estratégia é essa. Primeiro, para criar-se um movimento fascista, uma ditadura, vamos dizer assim, o que é que você faz? Primeiro, deixa o povo na miséria. A primeira miséria que o povo vai ter, miséria intelectual. Tira a cultura do povo. Não dá estudo não. Bota a pior qualidade de ensino que você puder pro povo. Pega lixo e bota pro povo. O povo não vai desenvolver. Isso é uma situação que você mesmo sabe que é verdade, irmão. Se a gente fosse ser comparado com pessoas aí de países de primeiro mundo, a gente perceberia a grande diferença. Nosso povo, quando eu falo em povo de forma geral, tem dificuldade de ler. Quando eu falo ler, é de ler e interpretar o que está lendo, entender aquilo ali. A gente consegue repetir com os olhos ali, ó, falando, mas entender é difícil. Isso é consequência e é um objetivo para causar esse estado de miséria social, para que alguém dê um jeito nisso. Nenhum tipo de governo resolve nada, dá solução alguma para a sociedade, nos deixam no caos. A intenção é essa. E para quê? O mundo tem vivido isso. Não estou falando do Brasil não, meu amigo, é o mundo todo. O Brasil não é Brasil não, é o mundo todo. A intenção todinha é deixar todos nessa situação de sem cultura, certo? Sem saúde, sem trabalho, para deixar o povo pobre, o povo tolo, ignorante, para que o povo não tenha forma nenhuma de combater, vamos dizer assim, a opressão que virá. E então o povo fica de mãos atadas. A gente não sabe, a gente é desaculturado, a gente não sabe de nada. A gente não tem condições alguma de se proteger, para falar a verdade. Então é muito simples, numa situação como essa, onde está o caos, levantarem um líder que vai dar solução a tudo. Porque ninguém dá solução. Nós não temos condições de dar solução a nada. Alguém tem que arrumar essa bagunça. E é justamente esse cenário que é o que está sendo aplanado, preparado para que um líder se levante. E esse líder é o homem do pecado, é o anticristo. Vocês acham que é por acaso, que é acidente social, o mundo está indo cada vez abaixo? Nas condições morais, nas condições sociais, o que seja? Não, isso não é algo acidental não. Não é sem querer querendo não, como diz o Chaves não, irmão. Isso é algo planejado. Isso é a preparação para chegar à plenitude dos tempos. Nós temos que compreender essa realidade. Tudo tem sido preparado, tudo, absolutamente tudo, para que quando ele vier, milhões e milhões de pessoas não tenham como se defender sequer intelectualmente, mas que sempre simplesmente digam sim. Ele é o cara, ele que vai resolver meu problema. É ele que vai acabar com a fome no mundo. É ele que vai trazer paz ao mundo. É justamente para isso que nós estamos caminhando. Entenda essa realidade. Paulo deixa bem claro: igreja, acorda, deixa de ser ignorante acerca dos tempos do fim. Tá certo? Jesus Cristo virá, meu querido, mas esse tipo de coisa tem que acontecer primeiro.
Tem que acontecer. E nós estamos vivendo em tempos que estamos nos preparativos finais para isso. Eu não estou falando para você que Jesus vai voltar amanhã, não. Eu estou falando o seguinte, que nós estamos nos preparativos finais para isso. Isso é notório. Tanto para aqueles que gostam de uma escatologia um pouquinho mais simples, como para aqueles que gostam de algo mais, não é, mitológico, algo mais simbólico, mais alegórico. Eu não sou chegado nessas coisas. Mas até para esses que gostam de ficar buscando sinais, tem gente que fica ligado 24 horas em Israel. Tudo que acontece em Israel, o cara está de olho. Olha, eu vi um sacerdote lá e ele profetizou isso. Um sacerdote. Isso também faz parte, irmão. Tudo está caminhando para isso. E eu falo para você que é o caminho que nos foi colocado. Não tem como pular desse caminho. Só tem esse caminho mesmo. A sociedade caminha, o mundo caminha para uma direção só. Para uma única direção. E não há como fugir disso. Aquilo que eu vi nessa semana, aqueles que estão sendo assassinados, para mim também faz parte de um sinal dos tempos. Está sendo criado um ódio contra aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo. E tudo por quê? É o que eu estou falando agora. Se a ideia agora é deixar você sem razão alguma, é você pregar a cultura relativista, o cristianismo se torna uma ofensa. Por quê? Porque nós temos certeza. Porque nós cremos em algo. Porque nós afirmamos que existe uma só verdade, que há uma verdade absoluta. Nós cremos e professamos nisso, professamos isso, e isso tem sido uma ofensa contra o que o mundo tem vivido hoje. Isso é notório e a gente parece que não acorda. Isso é soberania de Deus, vai acontecer do jeito que Deus determinou que acontecesse. Não se preocupe com isso. No entanto, o próprio Jesus Cristo nos ensina a estarmos atentos aos sinais dos tempos. Aos sinais dos tempos. Nós conseguimos discernir qualquer outra coisa, mas muitas vezes nos tornamos como aqueles judeus nos tempos de Jesus, que eram cegos, conseguiam discernir quando que ia chegar o período do verão, mas não conseguiam discernir os sinais dos tempos, não conseguiam perceber as coisas que estavam à frente dos seus olhos. Nós muitas vezes nos encontramos nessa situação, está tudo acontecendo, e o pior é que falar sobre isso hoje é uma mensagem muito pessimista. Não é por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a ter aquele velho sonho de melhora de vida, de você investir em tal coisa, para você, para a sua terceira geração, desfrutar de alguma coisa. Irmãos, nós não estamos no meio da história não, nós estamos caminhando para o fim. A gente poderia até planejar isso há 200, 300 anos atrás, mas agora nós estamos vivendo esses tempos. A apostasia que eu falei na semana passada, ela não é total ainda. Está nos alcançando de forma graduativa. Cada dia mais os níveis de apostasia aumentam, até chegar a uma apostasia total, até chegar ao ponto das leis, as leis que nós nos submetemos nesse país e no mundo todo, em cada país, sejam completamente, não algumas questões, não será só a questão de aborto sim ou aborto não. Não, aborto não porque eu sou cristão, porque a palavra do Senhor não vai aceitar, não apoia uma coisa dessa. Não é disso que eu estou falando, isso é coisa pouca ainda. Nós estamos começando, mas chegará a níveis terríveis, irmãos, terríveis, a ponto de todas as leis que constituem essa nação e cada nação do mundo serem completamente opostas à nossa fé, a ponto de ser um cristão e se confessar um cristão ser um crime. É nesse período que você vai ver total apostasia, não haverá o menor respeito. O espírito do anticristo, ele opera no mundo. Já muitos anticristos se levantaram naquele período. Falta agora um, que é o anticristo. Mas a operação do erro já está no mundo de forma completa, nós percebemos isso. Só vai aumentar agora o nível, só vai decair cada vez mais. Vocês lembram já ouviu falar de Nero? Nero, eu acho que não é o programa não, viu? Nero de gravar CD não, é o Nero de verdade, o imperador. Provavelmente foi ele que matou Pedro e Paulo, não juntos, viu? Isso é questão histórica, a Bíblia não revela sobre isso aí. Entenda uma questão. Talvez isso tenha sido vamos dizer assim, a grande motivação para que muitos cristãos desanimassem acerca da volta de Jesus.
Sabe o que eu estou falando? Porque quando Nero se levantou, Nero matou tanto cristão na cova, no Coliseu, tanto cristão ali, incendiou cristãos no quintal do seu palácio, fez coisas bárbaras, foi tanta gente morta, tanto cristão morto, que eu imagino que aqueles cristãos pensaram Nero ser o anticristo. Por entender esses textos aqui, por ouvirem essas profecias, essas palavras, e observarem um homem que estava matando todo mundo, então imaginaram, realmente, esse cara aqui deve ser o anticristo. Tempos depois, quando passou pelo período de Lenin, Stalin, Adolf Hitler, esse povo aí, os maiores genocídios da história, os cristãos do período de Hitler, por exemplo, imaginavam que Hitler é o anticristo. E eu não tirava a razão deles não, porque o cara era maluco mesmo. Foram milhões de pessoas mortas, irmãos. Eles imaginavam isso. E você vê a igreja em 2000 anos repetindo a mesma coisa: o Senhor vai voltar, o Senhor vai voltar. Olha, se anima, o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar, Ele já está vindo, está perto. Olha, breve virá, Maranata, a hora volta ao Senhor. De tanto ouvir isso, muitos cristãos acabam desanimando. Rapaz, eu conheci gente, irmão, gente que eu pastoreei, que chegou na minha cara e disse bem assim: pastor, desculpa aí, mas eu não acredito não que Jesus vem mais não. Eu não acredito que Jesus vem. Eu fiquei travado com aquilo, irmão. Para mim, um crente falar uma coisa dessa é uma loucura. Me travou ali. Eu fiquei, meu Deus do céu, como é que pode uma pessoa cristã, a base da nossa fé está nisso também? Nós esperamos por isso. Como é que a pessoa pode falar que não crê nessas questões? Por causa disso. No entanto, naqueles períodos do passado, nós teríamos Hitler e os outros eram anticristos. Eram alguns que já tinham se levantado. Não era o. Então, não havia os sinais completos para a gente dizer bem assim: Jesus vai voltar. Mas hoje é algo que não tem como se negar, irmãos. Não tem como se negar. A estrutura familiar está destruída hoje, completamente destruída. E a estrutura familiar é que forma a sociedade. É para a gente entender que o mundo está acabado. A gente acha que porque não explodiu tudo, está tudo bem? Não. Está tudo mal, irmão. Tudo mal mesmo. Há uma militância terrível contra aquilo que é certo, contra aquilo que é direito, contra aquilo que a palavra revela. E nós seremos os alvos disso, de todo esse ódio. Estamos caminhando para isso. Essa frieza, esse desânimo que nós enxergamos na maioria da população, em muitos cristãos hoje, é sinal de que estamos perto do fim. E é algo inadiável. Não tem como fugir, não tem como mudar essa realidade. Aquilo que o Senhor revelou foi determinado por Ele e não tem. Vou falar com um bom nordestino, não tem um cabra macho que mexa nisso aí. Não tem um bom que fala bem assim: eu vou mudar isso aqui. Não tem como. Caminharemos para esse dia. A questão é, você é um dos escolhidos de Deus? Sou. Cadê os frutos? Você aguarda pelo Senhor? Há anseio no seu coração por encontrar Jesus Cristo? Nesse período, irmãos, será o período de maior tribulação. Jesus fala em Mateus 24 que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne sobreviveria, mas por causa dos eleitos. Isso é algo real, está chegando, está à nossa porta, irmãos. Não durmam. Quem dorme é o povo que perece. Nós somos da luz, andamos em luz, não podemos dormir. Temos que estar acordados. Permaneça firme na sua fé, naquilo que você aprendeu do Senhor, nos alicerces que foram lançados na sua vida. Não se deixe desanimar pela situação fria do mundo. É notório, é preciso que isso aconteça. E quando o momento estiver pior, quando chegarmos no ápice dessa apostasia, então o inimigo será levantado. E a pergunta é: meu Deus do céu, quer dizer que vai ficar pior do que isso? Porque já está tão ruim. A gente talvez não esteja sentindo tanto aqui, mas nesses países que as pessoas morrem ainda por causa do Evangelho, eles estão sentindo na pele o que é isso. E poderia se perguntar até: meu Deus do céu, cadê? Jesus não vem logo? Por que o anticristo não se levantou ainda? Eu não vejo, não sei como é que o mundo pode piorar, uma apostasia maior do que essa. Porque existe um ainda que o retém. Como o texto que nós lemos aqui:
O que o texto diz aqui, irmãos? Versículo 5. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando eu estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Pergunto: por que o anticristo ainda não se levantou? Por que você ainda não ouviu falar de um grande líder que vai dar solução para tudo? Porque existe um que o retém. E quem é esse um, irmão? Quem é que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo? Quem é que opera no coração do ser humano para que ele creia verdadeiramente em Jesus Cristo para a salvação? Quem é que convenceu você que você era um pecador, que o juízo viria, que você estava vivendo em injustiça, que você estava militando, era um rebelde contra Deus? Quem foi que abriu os seus olhos para que você pudesse compreender a verdade? O Espírito Santo. É por causa dele que tem operado neste mundo que o anticristo ainda não se revelou. Mas o texto fala até que do meio seja tirado. Isso quer dizer o quê? Que um dia, e esse dia está muito próximo, ele vai encerrar o seu ministério aqui. Hoje nós conseguimos resistir a tudo por causa do Espírito Santo. Nós temos força para vir à igreja, para orar, para buscar a Deus, para ler a palavra, por causa do Espírito Santo. Pessoas, quando ouvem a palavra, se dobram diante de Deus por causa do Espírito Santo. Mas um dia, e esse dia está muito próximo, o seu ministério será encerrado aqui, de agir dessa forma. E quando esse dia chegar, meu irmão, então aquele que é levantado segundo a eficácia de Satanás virá e trará grande tribulação a esse mundo. E já falei, nós não estamos livres dessa situação. Por isso a minha oração e o conselho do apóstolo a uma igreja é que eu e você estejamos preparados, é que eu e você venhamos nos agarrar mais ainda em nossa fé, que venhamos estar aos pés de Jesus Cristo cada dia, que venhamos clamar a Deus. Deus nos ajuda, aviva o nosso interior, aviva o nosso coração, não nos deixe perecer dessa forma, Senhor. Não permita com que a frieza venha atingir o nosso coração, a ponto de nós não conseguirmos mais te adorar em espírito e em verdade, a ponto de não sentirmos mais prazer em tua palavra. Estamos caminhando para esses dias e nós precisamos nos alimentar cada vez mais da palavra do Senhor. Haverá o dia, irmãos, em que pessoas já não vão ser mais tocadas pela palavra. E esses dias têm chegado e eu tenho sentido isso. Por isso que eu falei que não está fácil você pregar o Evangelho. Você prega e as pessoas no máximo acham interessante. Mas quando as pessoas você conhece hoje, que foram impactadas pelo Evangelho, hoje, agora, nessa geração de hoje, são poucas, que entenderam a palavra a ponto de largarem tudo por amor a Deus. Pessoas que foram convencidas de tal forma da realidade que estavam, que disseram: agora a minha vida só importa se eu estiver ao lado do meu Senhor, eu preciso de Jesus. Não tem sido fácil, irmãos. Estamos caminhando por esses dias, e eu e você precisamos orar mais e mais. Precisamos nos fortalecer do Senhor, encher-nos do Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos fortalece. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Senhor, os dias não têm sido fáceis, Senhor, mas temos visto, Pai amado, uma frieza grande e que muitas vezes tem rodeado a nossa porta. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Tem misericórdia. Sim, já vem chegando o dia. Esse dia virá, irmão. Em que meu Jesus não pode ser adiado. Vai
voltar. Esse é o grande dia de triunfo. Quero Aleluia, também, Jesus. junto com os amigos Oh, do Deus. Rei, um céu de luz, Oh, Deus. respirar. Eu quero morar com E nunca Jesus. mais, Eu quero estar com Ele. nunca mais. Aleluia, Jesus. Fortalece a nossa esperança de, chorar, oh Deus, de aguardarmos por Ti. pois ali Perseverantes. dor não haverá. Oh Deus, o grande E nunca encontro está mais, marcado. E nunca Não mais pode ser adiado, não pode ser mudado, Senhor. sofrer. Nos fortalece para que possamos resistir no dia mau, Senhor. A tristeza e o pesar não podem entrar Aleluia, Jesus. no meu novo lar. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós estamos Um aqui, dia Pai amado. eu não sei. Clamamos a Ti, Senhor. Tem misericórdia. Terra, o Rei, Tem misericórdia de para nossa que vida, o Senhor. seu povo Não nos permita desanimarmos daquilo que nos foi não revelado, sei, Senhor. Aleluia, Jesus. mas todos Desperta-nos, vão Pai amado, a ver uma busca intensa o da Rei Tua da presença, Senhor. glória descer Oh, Deus. até aqueles Maravilhoso Tu que és. pregaram numa Nós precisamos de cruz Ti. e nunca mais, Aleluia, nunca mais Aleluia, Senhor. chorar, pois ali pranto, dor não haverá. O grande dia está chegando. E nunca mais sofrer. A tristeza e o pesar não podem entrar no meu novo lar. Vou orar e me preparar, anunciar que Ele vai voltar, esperar o dia chegar. Eu não sei, mas a tristeza e o pesar não podem entrar. Essa é a nossa bendita esperança. Paulo ensina a que nós venhamos nos consolar com essa verdade. Não esqueça disso. Ele virá. No dia que Ele vir, irmãos, aqueles que zombaram do Senhor, aqueles que humilharam a igreja, aqueles que quiseram nos destruir, infelizmente eles sofrerão. Mas aquele grande dia será um dia de glória para aqueles que creram. Será o dia em que finalmente nós veremos as palavras registradas nesse livro completamente cumpridas. É inadiável. Nós precisamos nos consolar com essa verdade. É pensando nisso, é pensando no porvir, na promessa do nosso Deus. O Senhor vem para o encontro glorioso conosco, irmão. Que isso possa impactar o seu coração. Essa é a verdade que o Senhor nos dá, irmãos. O dia do Senhor virá. Aguarde por isso. Persevere no Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu ainda estarei ministrando. Eu espero que você se anime a vir sempre. Talvez ainda mais uns 3 domingos.